2 anos de castidade e o milionário revela segredo chocante na última noite do casamento. Isabela estava cercada de ricos vestidos, joias reluzentes e flores exóticas que coloriam a extravagante gala na mansão. Mas por trás de toda aquela opulência, seu coração pulsava com uma angústia profunda. 2 anos se passaram desde que foram forçados a casar, um contrato assinado entre famílias influentes. E ali estava ela, em um mundo que deveria ser dos sonhos, mas que se sentia mais como uma prisão dourada. Alessandro, o milionário enigmático, cujos olhos eram tão profundos quanto segredos não ditos, parecia sempre tão distante. Um espectro quase. Isabela havia decidido manter-se castamente, esperando que com o tempo ele estivesse pronto para a verdadeira união. Mas essa espera começou a pesar em sua alma. Naquela noite especial, enquanto a música envolvia o ambiente como um abraço, Isabela avistou uma figura familiar entre a multidão. Era Laura, sua melhor amiga da infância. O céu escuro e as estrelas brilhantes pareciam ter conspirado para que se reencontrassem. Laura, com sua energia vibrante e sorriso contagiante, era um lembrete do que Isabela havia perdido. "Você está linda, mas parecendo perdida", disse Laura, uma faísca de preocupação nos olhos. As palavras dela ressoaram na cabeça de Isabela. Será que realmente ela havia se perdido? Conforme a festa avançava, Alessandro chegou. A fachada impecável dele contrastava com o olhar tenso que jogou sobre Isabela. Havia algo inquietante em sua postura, uma nuvem escura pairando sobre ele. O aperto no peito de Isabela cresceu. O som da orquestra tornou-se um pano de fundo distante, enquanto seu olhar se fixava no marido. O que havia mudado? O olhar dele parecia distante, como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. A dança lenta começou, e Isabela se permitiu sonhar. No entanto, a alegria foi interrompida quando Alessandro a puxou para perto, seu rosto pálido iluminado pela luz suave. "Isabela", ele começou, a voz trêmula. "Há coisas que você não sabe, segredos que precisam ser revelados antes que seja tarde demais." A orquestra parecia parar e o mundo ao redor se desvanecer. Apenas ela e o homem que queria entender. "Você não pode esperar que eu me entregue a você", ela respondeu, a dor nas palavras fazendo seu coração parecer um fardo. Mas ele a interrompeu, como se as palavras dela o atingissem como flechas. "É por sua segurança. Eu me abstenho, porque há inimigos à espreita. Eu não posso arriscar sua vida." O choque atravessou a sala. Isabela sentiu o mundo girar e seu coração disparar. O que ele queria dizer? A revelação era uma mistura de amor protetor e uma verdade assustadora. O tempo parecia congelar. Ela se viu balançando entre seguir o amor que ainda ardia por ele ou já ter sido arrastada para um abismo de incerteza. O que realmente estava em jogo naquela última noite? Enquanto a música aumentava, a ideia de que segredos sombrios cercavam seu casamento a paralisava. A expectativa, como uma tempestade prestes a irromper, fez seu espírito se inquietar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia ter parado, e a sala estava envolta em um silêncio tenso, que grou em volta deles. Isabela olhou nos olhos de Alessandro, buscando uma resposta, mas o olhar dele era um misto de dor e determinação. Inimigos? O que você está escondendo de mim? Perguntou ela, a voz falhando, um nó se formando em sua garganta. Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar da gala. Isabela virou a cabeça, as flores e decorações elegantes se tornando uma mancha em seu campo de visão. Uma figura apareceu na porta, coberta por um manto escuro, rosto escondido sob um capuz. O pânico tomou conta da sala. As conversas cessaram, e a música parou abruptamente. Alessandro! A voz da figura era um eco mais profundo, carregada de um peso que paralisou todos. Isabela não conseguia desviar os olhos do desconhecido. O pacto não pode ser quebrado. As palavras reverberaram como um trovão. O coração de Isabela disparou. A expressão de Alessandro transformou-se instantaneamente. Ele estava pálido, quase em choque. — Que você está fazendo aqui? Ele respondeu, tentando aparar o tom de desespero em sua voz. — Eu vim avisá-lo. Não há segurança nenhuma aqui, a menos que você mantenha sua promessa. A figura olhou diretamente para Isabela, e ela sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Ela não deveria estar aqui. O tumulto na sala aumentou, e murmúrios preocupados sussurravam por toda parte. — O que significa isso? Isabela questionou, enfrentando Alessandro, que se tornara um estranho diante dela. — O que você prometeu? Que pacto é esse? Isabela, você não entende. É por sua segurança que eu não posso explicar agora. Alessandro estava visivelmente perdido, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mas antes que ela pudesse insistir, algo mais perturbador aconteceu. A figura desconhecida levantou uma mão e arrancou o capuz de seu rosto. Os olhos de Isabela se arregalaram. A pessoa revelada era Laura, sua melhor amiga de infância. A mesma Laura que havia sussurrado suas preocupações instantes antes. — Laura, o que está acontecendo? Isabela gaguejou, aturdida. O choque em seus olhos refletia a confusão que dominava o ambiente. Algumas pessoas na sala mortal que envolve nossas famílias. As palavras caíram como uma bomba. Isabela sentiu seu mundo desabar. Alessandro, um milionário, protegê-la de inimigos? Tudo estava em questão agora. O que mais Laura estava escondendo? A lealdade da amiga se tornava uma sombra ameaçadora. Uma luz que ofuscava a verdade. O que mais havia por trás dessa gala recheada de glamour? Enquanto Isabela buscava respostas, o olhar de Alessandro se tornava a última âncora em meio ao caos que se avizinhava. Nada estava claro. A música voltou a tocar, mas o clima de celebração havia sido substituído por uma tempestade de incertezas. Com o coração pesado, Isabela se viu paralisada entre duas verdades que agora competiam pela sua atenção. O que seria de sua vida agora? A última dança. Aquele casamento parecia ser apenas o começo de um pesadelo. Todos os olhares estavam fixos, esperando a próxima jogada, enquanto dentro dela incêndios se acendiam, prontos para consumir tudo. Isabela mal conseguia processar as palavras de Laura. O choque percorria seu corpo como um fio elétrico. Um jogo mortal? Mas antes que pudesse questionar mais, a sala explodiu em calamidade. As pessoas começaram a murmurar e se afastar, formando um círculo em torno das duas mulheres. Alessandro, pálido como uma folha,
A encarava como se tentasse protegê-la de algo. Mas que proteção poderia oferecer agora? Laura avançou um passo. Isabela, você precisa ouvir. Não é só um casamento arranjado. Tem uma razão horrível por trás disso. Seus pais e os pais de Alessandro, um pacto que envolve. Mais do que você imagina. O ambiente estava tenso, a música distante como um eco do que uma vez foi uma celebração. Isabela sentia seu coração martelando no peito. O que você está dizendo? Que pacto? O que você sabe? O desespero rasgava sua voz. O que sei? Lauren terminava, de olhos cheios da água. O que eu sei é que nossos pais estão envolvidos em uma guerra secreta, e você e Alessandro são as teças dessa manipulação. Estão tentando controlar nossas vidas. Isabela mal sentia as pernas. Recusava-se a acreditar. E enquanto tentava entender as palavras, uma cena ainda mais surreal invadiu o salão. A figura encapuzada, agora com um olhar sombrio, começou a descer em direção a eles. A sala, antes agitada, ficou em um silêncio mortal. O pacto não pode ser quebrado, Isabela. A voz grave e ecoante da figura soou como um trovão. Se você fizer isso, fazer o quê? Isabela gritou, sentindo o nó na garganta se apertar. Era como se todas as palavras do que ela conhecia estivessem se desfazendo em poeira. A figura revelou seu rosto finalmente. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. A expressão dela era cruel e conhecida, como uma sombra do passado. Sou eu, Sofia, sua tia. A revelação energetizou o ar, fazendo todos ao redor darem um passo para trás. O coração de Isabela disparou. Você está viva? Pensei que... Seu pensamento foi interrompido por um turbilhão de lembranças dolorosas. O que você está fazendo aqui? Alessandro bradou, a raiva borbulhando enquanto o desprezo alterava sua expressão. Eu pensei que você estivesse longe, fora de nossa vida. Sofia apenas riu, uma risada sombria que reverberou. Vocês todos pensam que são tão inteligentes, mas o segredo está entre vocês. Por isso estou aqui, para garantir que o pacto seja cumprido. A tensão no ar se tornou palpável. Isabela trocava olhares nervosos entre Laura e Alessandro, confusa e assustada. Que pacto é esse? O que está acontecendo realmente? Isabela, você não pode fugir do seu destino. Sofia gritou com os olhos cheios de um fervor insano. O poder das nossas famílias une-se, e você faz parte disso. Você só não sabia. Agora, há mais em jogo do que seu coração. Sua vida está em risco, e Alessandro pode não ser quem você pensa que ele é. Um grito quase inaudível escapou dos lábios de Isabela, sua visão escurecendo. As peças do quebra-cabeça estavam tão distantes uma da outra que a cabeça doía só de tentar juntar tudo. O que você quer dizer com isso? Como ele não é quem eu penso que ele é? Precisamos ir agora. Eles estão vindo. Laura puxou Isabela pelo braço, quase fazendo-a perder o equilíbrio. O pânico se espalhou como fogo. A festa que pouco antes era marcada por risadas tornou-se uma confusão de gritos e correria. Isabela virou-se para Alessandro, buscando respostas. Ele estava paralisado, a expressão sombria, lágrimas ameaçando brotar. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Mas com a multidão dispersa, as luzes da gala começaram a piscar, alertando a chegada de algo terrível. A figura de Sofia se destacou na penumbra, mais ameaçadora do que nunca. Este jogo está apenas começando, e você não pode escolher seu lado. O coração de Isabela estava acelerado. Tudo o que ela conhecia, todos os sentimentos, a confiança em Alessandro, tudo estava em dúvida. Uma escolha tremendamente pesada se preparava para ser feita.
enquanto a música se transformava em um eco distante e a sala se tornava em caos. Isabela sentiu que, por fim, não havia como voltar atrás. Um grito cortou a noite, e com isso, a realidade da história e de suas vidas estava prestes a ser completamente reescrita. O que mais estava escondido nesse triste e sombrio balé de segredos? Isabela estava em estado de choque, a mente girando com a revelação de que sua tia Sofia estava viva. As palavras de Laura ecoavam brutalmente em sua cabeça, enquanto o pânico tomava conta da sala. Um pacto? O que você quer dizer com isso? O caos ao seu redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em uma bolha. A presença de Sofia era opressiva. O olhar da mulher prenunciava tempestades, um mau presságio. A multidão, agora em alvoroço, estava dividida entre curiosidade e medo. Os olhares de reprovação se fixavam em Laura, como se ela fosse a responsável por todo aquele desvario. Isabela sentia seu coração martelar contra o peito, a respiração acelerando. Você não sabe o que está acontecendo. Isabela, eles não podem saber. Laura gritou, puxando Isabela para mais perto. A liberdade parecia se esvair, e o aperto da mão da amiga era a única âncora que tinha. Sofia, com um sorriso frio, começou a avançar, como uma sombra que se aproximava. A verdade está mais próxima do que você imagina. E se você não fizer a coisa certa, pode perder tudo, até mesmo seus sentimentos por Alessandro. Isabela não entendia. Como era possível que tudo o que pensava conhecer tivesse sido construído em mentiras? E por que Sofia faria um discurso tão ameaçador em um momento tão crítico? A tensão era palpável, incendiando o ar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou na porta principal da mansão, fazendo todos virarem a cabeça. Uma figura febril irrompeu no ambiente, segurando um objeto reluzente. A mulher parecia ensanguentada. E a sala ficou em silêncio absoluto, como se a música da gala houvesse sido engolida pela escuridão. É isso que você quer? A figura gritou, e Isabela reconheceu seu próprio irmão, Felipe. Ele estava descontrolado, a respiração pesada, os olhos arrebentados pela adrenalina. Você precisa ouvir. Eles estão atrás de você, Isabela. A verdade sobre nossas famílias é muito mais aterradora. Isabela sentiu uma onda de desespero. O irmão havia desaparecido por meses. E agora voltava com informação? O que ele queria dizer? O olhar de desespero nos olhos dele fez um nó se formar em seu estômago. Os dois lados estão se preparando para um confronto. Esta gala não é um encontro social, mas a trama de algo muito mais profundo, mais sombrio. Felipe estava trêmulo, mas sua determinação fazia seu tom ecoar na sala cheia de convidados paralisados. Felipe! Isabela chamou, quase implorando. O que você está dizendo? O que está acontecendo com nossas famílias? Não temos muito tempo. Há um segredo que vocês não conhecem. O casamento, ele não é o que pensam. A revelação a atingiu como um raio. Você e Alessandro não são apenas alvos nesse jogo. Vocês são os protagonistas. A sala passou a vibrar com murmúrios de horror, por controle. E vocês? Vocês são a chave. Alessandro, finalmente se movendo, deu um passo à frente, a raiva tomando conta. Você está mentindo, Sofia. Isabela não precisa saber disso. Mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Isabela. A verdade estava se despedaçando e se transformando em um pesadelo. Você não pode proteger ela de tudo, Alessandro. Sofia gritou,
seus olhos brilhando de satisfação. E se ela descobrir que você mesmo está envolvido no jogo? As palavras cortantes esmagaram Isabela. Havia mais nessa história do que ela imaginara. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando um palco de mentiras e traições. O caos tomou conta novamente, enquanto pessoas começavam a sussurrar, se afastando. O olhar confuso de Isabela encontrava os irmãos. A confusão dentro dela se transformando em um turbilhão. Isabela, precisamos ir agora, Felipe insistiu, puxando-a. Sofia está certa sobre isso. Sua vida está em risco. Mas Isabela hesitou, o olhar fixo em Alessandro. As emoções conflituosas a paralisavam. A única âncora em meio à tempestade de revelações. Alessandro, é verdade? Ele hesitou, a expressão sofrida. O tempo parecia congelar enquanto tudo ao redor desaparecia. À medida que a música começava a tocar baixinho, a tensão aumentava. Isabela estava no limite, a escolha entre o conhecido e o desconhecido diante dela, como uma encruzilhada. O que mais você não me contou? Ela sussurrou, quase em desespero, enquanto os ecos da verdade pairavam ao redor como sombras. E lá estava ela, prestes a mergulhar ainda mais fundo, rumo a um abismo sem fim, com perguntas até sem resposta. Isabela estava ali em choque, a mente turva. O tempo parecia um borrão, enquanto suas perguntas pairavam no ar, como flechas prestes a serem lançadas. Eu preciso saber a verdade. Ela olhou para Alessandro. Os olhos dele estavam cheios de dor, mas era uma tristeza que ela não reconhecia. O que mais ele estava escondendo? Mas antes que pudesse esperar por alguma resposta, tudo se desenrolou rapidamente. Felipe, ainda com o rosto pálido e os olhos em chamas, estava em pé, entrelaçado com a multidão que observava. Isabela, o que está acontecendo aqui não é só sobre você e Alessandro. Nossas vidas estão em jogo. As palavras dele cortaram o ar como um punhal. Isabela ficou paralisada, e tudo ao seu redor se transformou em um eco distante. Então, um barulho ensurdecedor explodiu na entrada da mansão. A porta se abriu com violência, e um grupo de homens armados invadiu o cenário, seus rostos cobertos. Mas a ameaça era clara. O pânico tomou conta da gala. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão, outras tentando fugir. Isabela sentiu o coração na garganta e, em um impulso, pegou a mão de Laura, puxando-a para perto. O que foi isso? A adrenalina pulsava em suas veias. Os homens armados formaram um círculo, cada vez mais próximo. Isabela! Gritou Felipe, sua voz rasgada de desespero. Saia daqui! Eles não estão aqui para brincar. Alessandro estava a passos de distância, o rosto em uma mistura de incredulidade e raiva. Não, eu não vou deixar que eles te machuquem. Com um gesto, ele se colocou na frente dela, uma barreira de proteção. Mas o medo era palpável. Sofia sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente achou que tudo isso era só uma festa de gala? Há muito mais em jogo, meu querido sobrinho. A voz dela transparecia desprezo, como se estivesse saboreando o caos se desenrolando à sua volta. Isabela olhou de Alessandro para Sofia, a confusão tornando-se um turbilhão. O que você tem a ver com isso, Sofia? Eu sou a razão de tudo isso. A mulher levantou a mão. Com um movimento rápido, um dos homens armados fez um gesto para que o grupo se afastasse um pouco, revelando uma mesa perto da entrada. Era uma mesa onde uma estranha máquina estava posicionada, com fios e luzes piscando. O brilho era quase hipnótico. Aqui está a resposta. Como se uma senha tivesse sido digitada, a máquina disparou um raio luminoso, iluminando a sala inteira.
Isabela, em um movimento involuntário, levou as mãos aos olhos, mas conseguiu ver que a luz se dirigia a um mural cuja tinta estava chamuscada, revelando palavras e símbolos que Isabela não compreendeu, mas que pareciam pulsar de uma maneira estranha. Foi então que ela notou. Os nomes de suas famílias estavam gravados ali, entrelaçados. Isso é insano. A voz de Laura tremia. Isabela sentiu um arrepio na espinha. O que era isso? E por que seus? Nomes estavam ali. Um pacto ancestral que une as nossas famílias e que estamos prestes a cumprir. É aqui que tudo começa, Isabela. Sofia riu, mas naquela risada havia um toque de loucura. Você é a chave. Sem você, não podemos completar o que os nossos pais começaram. As palavras dela eram venenosas e tranquilizadoras ao mesmo tempo. E Isabela sentiu a vida desmoronando ao seu redor. O que quer que isso significasse, era maior do que tudo. O Alessandro, a verdade, você sabia? Você faz parte disso? A expressão de Alessandro escureceu em um instante. Eu fiz o que podia para protegê-la. O que eles querem, você não pode imaginar. Então, do meio do caos, antes que ela pudesse responder, um grito ecoou. Era Felipe, caindo. Ao chão, atingido. A sala parou. O tempo silenciou. Os olhos de Isabela se arregalaram de horror. O homem que havia invadido a sala apontou a arma para ela. Agora a história se repete. O pacto não pode ser quebrado, mas você deve escolher, Isabela. Não! Alessandro gritou, correndo em direção a ela. O ar ficou denso, a tensão cortando como uma faca afiada. A escolha dela teimava em se apresentar. Uma escolha que poderia mudar tudo. O que seria dela agora? Fixo na arma apontada para ela. O ar carregado de tensão se tornava insuportável. Cada batida do coração parecia um eco, um aviso de que tudo estava prestes a mudar. A sala pulsava com murmúrios de medo, as pessoas se aglomerando, buscando uma saída que parecia distante. Agora a história se repete. O pacto não pode ser quebrado. Mas você deve escolher, Isabela. Não! Alessandro gritou, seu corpo se movendo como um escudo protetor entre Isabela e a ameaça. Segurou a mão dela, mas a incerteza nos olhos dele fazia seu estômago revirar. O que ele gostaria de proteger? A fúria de Sofia parecia crescente, uma tempestade prestes a se desencadear sobre eles. De repente, o estrondo da porta de entrada ecoou novamente. Outro grupo de homens armados entrou, e a sala estremeceu. Isabela se virou, esperando o que poderia ser outra tragédia. Mas o que viu a deixou ainda mais confusa. Era o pai de Alessandro, Marco, com uma expressão que misturava desespero e determinação. Paulo, largue essa arma! Marco gritou, fazendo um gesto para que seu homem baixasse a arma. O mundo à sua volta era um emaranhado de perguntas, e Isabela mal conseguia acompanhar. O que estava acontecendo? O que tinha mudado? Mas o que mais a chocou foi ver a expressão de medo nos olhos de Paulo, o braço armado tremendo. Você não entende, Marco. O pacto, eles precisam dela. Ela não é só uma peça de xadrez. É a chave que controlará tudo. Paulo gritou, a voz, cheia de desespero, quase suplicante. Não, Isabela não é nada disso. Ela é a minha esposa. Alessandro, com um olhar feroz, empurrou um pouco mais para frente. A adrenalina corria nas veias de Isabela. O coração acelerado, a respiração entrecortada. Tudo estava em um ponto de ruptura.
A tensão parecia algo palpável, e a sala embargou em um som grotesco, como se o ar se tornasse espesso. E então, de forma inesperada, algo verdadeiramente horrível aconteceu. Sofia, um movimento rápido, apontou a arma novamente. E antes que alguém pudesse reagir, o disparo ecoou. O tempo congelou. O som da bala cortando o ar foi como um rugido. Isabela se virou para ver a cena se desenrolando em câmera lenta. Um corpo caiu ao chão. As pessoas gritavam, caindo em pânico ao redor, mas os olhos de Isabela estavam fixos na figura que se desmoronava. Era Felipe. Ele havia saltado na frente de Alessandro. Felipe, Isabela gritou, e a dor cortou seu coração como uma faca. Os olhos de seu irmão estavam arregalados, cheios de medo, mas também de coragem. Ele estava sangrando, e o chão imediatamente se tingiu de vermelho. O desespero a invadiu. Isabela, não, deixem eles. As palavras dele eram um sussurro agonizante, enquanto a vida escorregava por entre seus dedos. Você é a chave. O caos tomou conta da sala novamente, gritos misturados com súplicas. Alessandro estava paralisado, chocado. A expressão dele uma mistura de raiva e desolação. Sofia, com um sorriso maligno, parecia satisfeita. O pacto será cumprido. Agora a escolha é dela, entre a vida e a morte. O chão parecia girar sob os pés de Isabela. A cena de Felipe caindo se repetindo em sua mente como um eco. O que isso significava? O que estava por vir? O destino dela nunca foi tão incerto. Olhando nos olhos de Alessandro, vi tristeza e traição. A verdade estava prestes a se revelar em um jogo de xadrez muito maior do que ela poderia imaginar. Eu não posso, murmurou Isabela, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. O que está acontecendo aqui realmente? Sofia estava prestes a responder, mas antes que pudesse fazer isso, outro eco de disparo ressoou. Uma sombra emergiu da porta, e a sala ficou em choque. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Era uma voz conhecida, uma figura inesperada que congelou todos os presentes no salão. Não! O grito de Isabela reverberou, seu coração despedaçando a cada segundo. Uma nova reviravolta estava se preparando para engoli-los. Cada movimento era crucial e cada escolha poderia ser definitiva. O que mais estava por trás desse jogo mortal? O destino de todos estava prestes a ser escrito em um único momento. Isabela estava ali, paralisada, com o olhar fixo na arma apontada para ela. O ar carregado de tensão se tornava insuportável. Cada batida do coração parecia um eco, um aviso de que tudo estava prestes a mudar. A sala pulsava com murmúrios de medo, as pessoas se aglomerando, buscando uma saída que parecia distante. Agora a história se repete. O pacto não pode ser quebrado, mas você deve escolher, Isabela. Não! Alessandro gritou, seu corpo se movendo como um escudo protetor entre Isabela e a ameaça. Segurou a mão dela, mas a incerteza nos olhos dele fazia seu estômago revirar. O que ele gostaria de proteger? A fúria de Sofia parecia crescente, uma tempestade prestes a se desencadear sobre eles. De repente, o estrondo da porta de entrada ecoou novamente. Outro grupo de homens armados entrou, e a sala estremeceu. Isabela se virou, temendo que poderia ser outra tragédia, mas o que viu a deixou ainda mais confusa. Era o pai de Alessandro, Marco, com uma expressão que misturava desespero e determinação. Paulo, largue essa arma! Marco gritou, fazendo um gesto para que seu homem baixasse a arma. O mundo à sua volta era um emaranhado de perguntas, e Isabela mal conseguia acompanhar. O que estava acontecendo? O que tinha mudado? Mas o que mais a chocou
foi ver a expressão de medo nos olhos de Paulo, o braço armado tremendo. Você não entende, Marco. O pacto. Eles precisam dela. Ela não é só uma peça de xadrez. É a chave que controlará tudo. Paulo gritou, a voz cheia de desespero, quase suplicante. Não, Isabela não é nada disso. Ela é a minha esposa. Alessandro, com um olhar feroz, empurrou um pouco mais para frente. A adrenalina corria nas veias de Isabela. O coração acelerado, a respiração entrecortada. Tudo estava em um ponto de ruptura. A tensão parecia algo palpável, e a sala embargou em um som grotesco, como se o ar se tornasse espesso. E então, de forma inesperada, algo verdadeiramente horrível aconteceu. Sofia, com um movimento rápido, apontou a arma novamente, e antes que alguém pudesse reagir, o disparo ecoou. O tempo congelou. O som da bala cortando o ar foi como um rugido. Isabela se virou para ver a cena se desenrolando em câmera lenta. Um corpo caiu ao chão. As pessoas gritavam, caindo em pânico ao redor. Mas os olhos de Isabela estavam fixos na figura que se desmoronava. Era Felipe. Ele havia saltado na frente de Alessandro. Felipe, Isabela gritou, e a dor cortou seu coração como uma faca. Os olhos de seu irmão estavam arregalados, cheios de medo, mas também de coragem. Ele estava sangrando, e o chão imediatamente se tingiu de vermelho. O desespero a invadiu. Isabela, não deixem eles. As palavras dele eram um sussurro agonizante, enquanto a vida escorregava por entre seus dedos. Você é a chave. O caos tomou conta da sala novamente, gritos misturados com súplicas. Alessandro estava paralisado, chocado, a expressão dele uma mistura de raiva e desolação. Sofia, com um sorriso maligno, parecia satisfeita. O pacto será cumprido. Agora a escolha é dela entre a vida e a morte. O chão parecia girar sob os pés de Isabela. A cena de Felipe caindo se repetindo em sua mente como um eco. O que isso significava? E que estava por vir? O destino dela nunca foi tão incerto. Olhando nos olhos de Alessandro, vi tristeza e traição. A verdade estava prestes a se revelar em um jogo de xadrez muito maior do que ela poderia imaginar. Então, do meio do caos, antes que pudesse responder, um grito ecoou. Uma voz conhecida, uma figura inesperada que congelou todos os presentes no salão. Basta! Um passo firme e resoluto tomou a frente. Era Miguel, o ex-namorado de Isabela, que havia desaparecido há anos. Ele estava ali, com um olhar de determinação feroz. O choque percorreu a sala. Isabela não conseguia acreditar no que estava vendo. Miguel, o que você está fazendo aqui? Isabela, eu não vou deixar que você pague por erros que não cometeu. Miguel gritou. Sua presença agora, uma força avassaladora. Ele estava diferente, mais maduro, mas com a mesma intensidade. Alessandro, você precisa deixá-la em paz. Você não a ama de verdade. A sala silenciou. Todos os olhares se voltaram para a nova figura no meio do caos. Alessandro estava paralisado, os olhos encarando Miguel em um duelo silencioso. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a estourar. O que você sabe, Miguel? Você não faz parte disso. Alessandro disparou, a voz tingida de raiva e confusão. Eu sei o que você esconde. O que todos esconderam. Miguel respondeu, agora com um tom mais assertivo. Isabela não é apenas um peão nesse jogo. Ela é o elo entre tudo isso.
O pacto foi feito em cima de mentiras e a verdade está prestes a vir à tona. Mas o que você quer dizer com isso? Que verdade? Isabela perguntou, a voz tremer. As palavras de Miguel acenderam uma faísca de esperança, mas a confusão a consumia. É hora de você saber, Isabela. Sua mãe, seu pai, eles fizeram algo muito maior do que você imagina. Estão sendo manipulados. E você não é apenas a chave, mas também um dos principais alvos por causa da sua linhagem. As palavras dele explodiram como um foguete, levando todos a um novo clímax de tensão. Isabela ficou boquiaberta. Uma onda de choque a atravessou. O que mais havia na história? As relações, as alianças, tudo parecia se desmoronar. Miguel avançou mais um passo, a determinação refletida no olhar. Não deixe que eles controlem seu futuro, Isabela. Venha comigo e desvenda essa rede de mentiras. Alessandro se moveu à frente, protegendo Isabela. Você não pode escolher o lado errado, Isabela. Não confie nele. A sala estava em uma expectativa insuportável. A verdade de cada personagem agora à flor da pele. Uma escolha se aproximava, mais pesada do que nunca. O que aconteceria quando Isabela finalmente revelasse o segredo que mudaria tudo? O ar estava tingido de incerteza, e o futuro dela estava na balança, prestes a se desdobrar em um novo e aterrador capítulo. Quem você realmente é, Miguel? Isabela sussurrou, a dúvida e o medo colidindo em seu coração. E ali, em meio ao caos, a resposta estava prestes a desflorar, mudando tudo. Isabela estava ali, paralisada, encarando. Miguel, a mente um turbilhão. Quem você realmente é, Miguel? A incerteza pesava, não apenas em suas palavras, mas na expressão de todos ao redor. O ar estava cheio de tensão. A sala parecia respirar com expectativa, e cada olho estava fixo no ex-namorado, um homem que ela nunca pensou ver novamente, especialmente ali, naquele cenário caótico. Miguel avançou um passo, o olhar determinado. Isabela, eu estou aqui para te proteger. O que você não sabe é que eu também sou parte disso tudo. As palavras dele ecoarem pela sala, como um trovão que rompe a calma antes da tempestade. Alessandro ficou em choque, a fúria dançando em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Você nunca fez parte de nada. Ele começou a se aproximar de Miguel, mas Isabela segurou a mão dele, preocupada. O olhar de Miguel era intenso, mas havia uma dor profunda ali. O que ele estava prestes a revelar? Você não entende, Miguel disse, quase implorando. Nossas famílias estão conectadas mais do que você imagina. O pacto que nossos pais fizeram, ele não envolve apenas você, mas também a mim. Isabela sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? O que você tem a ver com isso? Eu sou seu meio-irmão. Isabela! A revelação deixou a sala em silêncio absoluto. O ar ficou pesado. Isabela mal conseguiu processar as palavras. Sim, eu sou filho do seu pai e da mulher que ele deixou por sua mãe. O entendimento de nossos pais nunca foi só sobre amor, mas sobre um poder que eles acreditavam controlar. O olhar de Alessandro se alterou, agora repleto de uma mistura de raiva e confusão. Isso não pode ser verdade. Isso é uma loucura. Ele se virou para Sofia, buscando alguma resposta ali, mas o sorriso da mulher era agora uma máscara de satisfação. É, Alessandro. Sofia zombou. Apenas mais uma camada no jogo. Isabela não é a única peça nessa história. Miguel também faz parte da linha sanguínea. É uma grande e suja teia. Os olhos de Isabela estavam arregalados, a mente lutando para conectar os pontos. Você está mentindo. Você não pode ter certeza disso, Miguel. Mas no fundo, as palavras soavam vazias. É verdade, Isabela.
Os registros estão todos escondidos. Nossas famílias se uniram para controlar um legado que nem eles compreendem completamente. Eles tinham medo do que poderíamos fazer juntos. Ele olhou para Alessandro e depois para Sofia. E agora, eles estão dispostos a sacrificar qualquer um de nós para garantir que mantenham o poder. O clima na sala mudava drasticamente, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. A tensão era palpável. Qualquer momento, um novo estrondo poderia ocorrer. Nesse instante, do nada, um grito rasgou o silêncio, vindo da entrada. Alguém havia invadido o salão novamente. Fuja! A voz ecoou e os olhares se voltaram para a nova figura que surgia na escuridão. Era um homem, rosto familiar, mas com uma expressão sofrida que Isabela reconheceu. Vocês não entendem o que realmente está acontecendo. O passado está voltando para nos assombrar. Era Henrique, amigo de infância de Isabela, desaparecido durante anos. Ele se adiantou, ofegante. O pacto deles não é só uma sombra. É um contrato de sangue. E agora eles querem que você escolha um lado. Isabela estava confusa, cheia de perguntas. O que mais estava escondido? E agora, com tantas revelações, quem ela poderia realmente confiar? O chão começou a tremer sob seus pés. Que mais ela não sabia? Agora escolha, Isabela, gritou Sofia, o olhar predador. A vida de todos aqui depende da sua decisão. Você é a chave, então abra a porta para a verdade, ou permaneça presa na escuridão. As palavras dela cortaram como lâminas. O peso da escolha parecia esmagá-la. E enquanto o caos se desenrolava, todo o passado dela começou a parecer uma ilusão. O que mais haveria por trás dessa peia de mentiras? E quando Isabela olhou ao redor, buscando uma resposta nos rostos familiares, percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Isabela estava ali, paralisada, encarando Miguel, a mente um turbilhão. Quem você realmente é, Miguel? A incerteza pesava, não apenas em suas palavras, mas na expressão de todos ao redor. O ar estava cheio de tensão. A sala parecia respirar com expectativa, e cada olho estava fixo no ex-namorado, um homem que ela nunca pensou ver novamente, especialmente ali, naquele cenário caótico. Miguel avançou um passo, o olhar determinado. Isabela, eu estou aqui para te proteger. O que você não sabe é que eu também sou parte disso tudo. As palavras dele ecoaram pela sala, como um trovão que rompe a calma antes da tempestade. Alessandro ficou em choque, a fúria dançando em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Você nunca fez parte de nada. Ele começou a se aproximar de Miguel, mas Isabela segurou a mão dele, preocupada. O olhar de Miguel era intenso, mas havia uma dor profunda ali. O que ele estava prestes a revelar? Você não entende, Miguel disse, quase implorando. Nossas famílias estão conectadas mais do que você imagina. O pacto que nossos pais fizeram, ele não envolve apenas você, mas também a mim. Isabela sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? O que você tem a ver com isso? Eu sou seu meio-irmão, Isabela. A revelação deixou a sala em silêncio absoluto. O ar ficou pesado e Isabela mal conseguiu processar as palavras. Sim, eu sou filho do seu pai e da mulher que ele deixou por sua mãe. O entendimento de nossos pais nunca foi só sobre amor, mas sobre um poder que eles acreditavam controlar. O olhar de Alessandro se alterou, agora repleto de uma mistura de raiva e confusão. Isso não pode ser verdade. Isso é uma loucura. Ele se virou para Sofia, buscando alguma resposta ali. Mas o sorriso da mulher era agora uma máscara de satisfação.
É, Alessandro. Sofia zombou. Apenas mais uma camada no jogo. Isabela não é a única peça nessa história. Miguel também faz parte da linha sanguínea. É uma grande suja-teia. Os olhos de Isabela estavam arregalados, a mente lutando para conectar os pontos. Você está mentindo. Você não pode ter certeza disso, Miguel. Mas no fundo, as palavras soavam vazias. É verdade, Isabela. Os registros estão todos escondidos. Nossas famílias se uniram para controlar um legado que nem eles compreendem completamente. Eles tinham medo do que poderíamos fazer juntos. Ele olhou para Alessandro e depois para Sofia. E agora eles estão dispostos a sacrificar qualquer um de nós para garantir que mantenham o poder. O clima na sala mudava drasticamente, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. A tensão era palpável. A qualquer momento, um novo estrondo poderia ocorrer. Nesse instante, do nada, um grito rasgou o silêncio. Vindo da entrada, alguém havia invadido o salão novamente. Fuja! A voz ecoou e os olhares se voltaram para a nova figura que surgia na escuridão. Era um homem, rosto familiar, mas com uma expressão sofrida que Isabela reconheceu. Vocês não entendem o que realmente está acontecendo. O passado está voltando para nos assombrar. Era Henrique, amigo de infância de Isabela, desaparecido durante anos. Ele se adiantou, ofegante. O pacto deles não é só uma sombra. É um contrato de sangue. E agora eles querem que você escolha um lado. Isabela estava confusa, cheia de perguntas. O que mais estava escondido? E agora, com tantas revelações, quem ela poderia realmente confiar? O chão começou a tremer sob seus pés. O que? Mas ela não sabia. Agora escolha, Isabela, gritou Sofia, o olhar predador. A vida de todos aqui depende da sua decisão. Você é a chave. Então abra a porta para a verdade, ou permaneça presa na escuridão. As palavras dela cortaram como lâminas. O peso da escolha parecia esmagá-la. E enquanto o caos se desenrolava, todo o passado dela começou a parecer uma ilusão. Mas antes que pudesse fazer qualquer escolha, tudo se transformou em um turbilhão. Um estrondo ensurdecedor quebrou a tensão, e a porta principal se abria com uma força brutal. Era um grupo de homens, todos com uniformes escuros, avançando com uma confiança ameaçadora. Parem, ninguém se mexa! A voz soou como um trovão. O pânico se espalhou como fogo. Miguel gritou. É uma armadilha. Enquanto as sombras cercavam a sala, os homens apontaram armas e a sala gritou em uníssono caos. Isabela sentiu o gelar que percorria sua coluna. E então, o choque mais profundo de todos. Um homem se destacou entre eles. Sua figura bem conhecida e ameaçadora. Era Ângelo, o pai de Alessandro. Ele avançou, com um olhar que transformava o ambiente em um campo de batalha. Seus descaminhos terminam aqui. O pacto foi desfeito, e agora só resta a verdadeira história. Papai, Alessandro sussurrou, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? As palavras de Ângelo pairavam pesadas no ar. O que você sabe não é nada. A verdade sobre todos nós é uma linha de sangue que não pode ser rompida. Isabela percebeu, de repente, que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Todo o desenrolar, a manipulação, tudo isso era parte de um plano muito maior. E nesse momento, com o olhar aterrorizado de Alessandro e a determinação inabalável de Miguel, o que seria da vida deles? As portas da verdade estavam se abrindo, mas com elas vinham os ecos de uma história que poderia destruir todos. Escolha, Isabela. Sua vida e a de todos dependem disso. A voz de Sofia ecoou na confusão. Mas a sala estava em chamas de tensão. A verdade estava diante dela,
Mas quem seria capaz de encarar suas consequências? E quem teria coragem para fazer a escolha correta? O que mais ela não sabia? E com essa pergunta, tudo se movia uma verdadeira tempestade diante dela. A sala estava em completo tumulto. Isabela ainda processava a revelação de Miguel, seu meio-irmão. Você está dizendo que somos irmãos? As palavras saíram com dificuldade, quase como um sussurro tremido. O olhar de Miguel era arrebatador. A intensidade dele era palpável. Sim, Isabela, eu sou filho do seu pai e da mulher que ele deixou, e isso muda tudo. Miguel estava desesperado, mas havia determinação em suas palavras. Enquanto isso, Alessandro se afastou um pouco. A raiva e a confusão em seu rosto eram cada vez mais visíveis. Um calor avassalador invadiu a sala quando Ângelo, o pai de Alessandro, tomou o controle da situação. Basta! Este jogo acaba agora. O pacto foi feito para unir, e não para destruir. Sua voz ecoava como um ultimato, e a tensão entre os presentes crescia. Isabela sentiu o nó no estômago apertar. O que todos estavam buscando? Era poder? Amor? Controle? Antes que pudesse refletir mais, Henrique surgiu furioso. Eles não podem ter você. Ninguém pode. Com isso, a sala virou um caos total. Gritos misturados e a adrenalina faziam o coração de Isabela disparar. Ela encontrou o olhar de Alessandro, buscando uma resposta, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. Fuja, Isabela! Não é seguro aqui! Miguel a puxou, suas palavras urgentes. E então, a confusão ficou ainda mais intensa. Sofia, com seu olhar calculista, olhou para Miguel e riu. Você pode tentar salvá-la, mas a descobrir que o poder não é facilmente quebrado. Isabela, mal conseguindo respirar, percebeu que estava no centro de um furacão. O que Miguel tinha dito a deixou confusa. Os laços familiares, os pactos, tudo isso pareciam uma armadilha. E naquela fração de segundos, as realidades de todos pareciam se entrelaçar, formando um tabuleiro de xadrez mortal. Escolham seus lados. Ângelo gritou novamente, e isso fez com que o silêncio tomasse conta por um breve momento. Não há como escapar. Em seguida, um dos homens armados, temeroso mas determinado, fez um movimento que poderia mudar tudo. Alessandro percebeu. A cena era horrenda. A bala retumbou e o corpo atingido foi de um dos homens que se aproximava. O choque era intenso. A luta havia começado e a realidade da batalha o cercava. A adrenalina subiu. Isabela, sem pensar, pegou a mão de Miguel, puxando-o. Vamos, precisamos sair. Mas ele hesitou, olhando para a condição de Alessandro. Se não formos agora, não teremos mais uma chance. Sofia estava em um canto, rindo com desprezo. Mas o riso logo se transformou em frustração, ao ver que o controle estava se esvaindo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Voltem agora. Isabela, sentindo a urgência da situação, gritou. Para! Essa era a intenção deles. Eles querem que nos destruamos entre nós. As palavras pareciam cortar através do caos. Mas a luta era implacável. Miguel concordou com um movimento de cabeça e puxou Isabela com força. Vamos! Para a saída! Eles correram, a multidão dispersando-se, as pessoas gritando e tentando escapar. A tensão pairava no ar. Cada segundo uma eternidade. Quando chegaram à porta, Isabela olhou uma última vez para Alessandro. Seu coração apertava. Ele estava em choque, mas naquele olhar havia uma promessa silenciosa. Eu vou te encontrar, Isabela. Fique segura. E naquele momento, enquanto saíam para a noite,
Isabela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que aconteceria a partir dali? Os segredos, os pactos, os laços que nunca souberam, ainda pairavam na escuridão. O que estava por vir? A história deles estava apenas começando, e os ecos desses momentos ainda ressoariam por muito tempo. E você, leitor, chegou